Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui reunidos entre os corações de Laudelino e Tânia para o estudo de mais um capítulo do livro Painéis da Obsessão. Antes de entrarmos no estudo, convidamos a todos para nos unirmos em oração. Divino Mestre Jesus, queridos benfeitores que coordenam este trabalho já de longa data, mais uma vez estamos reunidos aqui para conseguirmos aprofundar um pouquinho mais o entendimento, a compreensão dessas lições tão valorosas que nos trazem a realidade do mundo espiritual e da sua interferência nas nossas vidas. Que possamos, Senhor Jesus, assimilar tudo aquilo de enriquecedor que os nossos coordenadores nos trarão nesta noite, relembrando a importância da nossa conexão com o mais alto através da meditação, da prece, e que nunca nos esqueçamos que o Senhor está sempre conosco e nunca nos desampara. Te pedimos, Senhor, hoje em especial, pela saúde do nosso querido Divaldo, este homem que tem deixado o seu legado de amor, de luz, para todos nós, para toda a humanidade. Que ele receba o nosso carinho, o nosso amor e a nossa gratidão. E que o Senhor seja com todos nós. Que assim seja. Então, nós iremos apresentar o resumo, posteriormente passamos, então, aos aprofundamentos. O capítulo intitulado Trama do Ódio, capítulo 15, é um capítulo difícil de resumir, porque tem tanta informação importante nele, que a gente fica com vontade de ler o capítulo todo, mas por conta do tempo, nós não poderemos fazer assim. Então, nós recomendamos que possam fazer a leitura, ainda mais depois dos aprofundamentos do Laudes e da Tânia, porque aí vai ficar ainda mais enriquecido para a nossa compreensão. Então, começa o benfeitor dizendo que foram convidados a retornarem ao sanatório. E que lá na frente do hospital, ele se deparou com um grupo de entidades perversas que estava sob o comando de uma mulher muito aturdida, desencarnada. E que o semblante dessa mulher, nele estavam esculpidas as marcas da loucura que a acometia. E que ela possuía uma cólera muito grande que extravasava através das palavras rudes e vulgares e que a traduziam na condição de inferioridade chocante em que ela se encontrava. E que ela estava com um aspecto deformado, vampiresco, em consequência da sua própria atitude mental, cultivada em campos vibratórios da pior qualidade. Ela também exalava odores pútridos e acolitava-se por um bando de quase uma vintena de espíritos atoleimados e viciosos numa baderna ensurdecedora. Aguardemo-lhes a saída, dizia a entidade em voz estridente. Hoje me compensarei desforçando-me dele e dela me apossando. O plano não pode falhar e conto com a cooperação dos amigos. E os seguidores a atendiam, meio que atemorizados, porque ela levantava periodicamente um chicote que se silvava no ar. Mantinha alguns dos hábitos terrenos, especialmente na indumentária, as botas e as calças de cavalgar. Aquela cruel personagem produzia no benfeitor, Filomeno de Miranda, um misto de mal-estar e receio, considerando a sua exteriorização psíquica de pesado teor pestilencial. Percebendo que Filomeno estava aturdido, o amigo Dr. Lustosa o chama a atenção e diz assim: não se impressione. As alegorias religiosas influenciam muitos desencarnados que trouxeram da Terra os conceitos sobre os infernos e os seus habitantes,
Da mesma forma que inúmeros encarnados recebem induções psíquicas de entidades impiedosas que lhes povoam as mentes com caricaturas terrificantes e fantasias aberrantes da vida espiritual, embora reconheçamos que nas regiões punitivas e reparadoras que a mente criou através dos milênios para reeducar os infratores das leis, pululam quadros de dor e transitam seres em tormentos que nenhuma fantasia consegue compor. Nossa irmã aqui se encontra acompanhando familiares que lhe padecem a vindita. E acredito que logo mais ocorrerá o desfecho de uma terrível urdidura do ódio que ela cultiva. Não estranhemos, nem nos surpreendamos diante das lições com que a vida nos chama ao crescimento e à elevação espiritual. Resguardemo-nos na oração e na confiança irrestrita em Jesus. Vivemos os padrões mais condizentes com as nossas reais aspirações, aquelas que acalentamos no recôndito dos sofrimentos. Vimos um grupo de pessoas, aí volta Filomeno de Miranda a dizer, que saíam do sanatório na direção do pátio onde estavam os veículos estacionados. Se tratava, então, de 2 homens e uma mulher ainda jovem, já em adiantado estado de gestação. E que, ao vê-los, a comandante, então, a obsessora da horda de alienados espirituais, se pôs a deblaterar, informando: não irão longe os infelizes, acompanhá-lo-emos e tudo está pronto para que consigamos regularizar o compromisso pelo qual espero com impaciência. Eles, então, seguem e teve a ideia, então, de, alcançando as pessoas, envolverem-nas numa nuvem de densa neblina escura e perturbadora. O amigo e orientador, sem qualquer comentário desairoso, esclarece Filomeno de Miranda e também a nós, dizendo: esse senhor de meia-idade é viúvo da nossa irmã desesperada, que desencarnou cerca de 4 anos. Reside em cidade próxima, no Vale, e a sua presença aqui se justifica em razão da alta que seu irmão Jaime, o rapaz que o acompanha, recebeu nestes últimos dias após o tratamento a que esteve submetido durante quase 1 ano. No transcurso da sua enfermidade, foram investidos esforços e aplicados muitos recursos espirituais, a fim de impedir que influências mais sérias lhe roubassem o corpo, já sob a ação da doença grave. A dama é a sua segunda esposa, que aguarda em clima de festa a chegada do filhinho muito desejado. São pessoas comuns, cujas vidas transcorrem em faixas de normalidade, sem dar-se conta das responsabilidades do espírito, máxime das interferências que os mesmos mantêm em relação com aqueles que domiciliam no corpo somático. A irmã Ernestina não aceitou de bom grado a desencarnação, havendo-se rebelado desde quando a lucidez se lhe apresentou na realidade inevitável da vida. Foi dominada pelo desejo carnal que não conseguiu se liberar e logo pôde, então, sitiar a casa mental do companheiro, com extremos de alucinação. O quadro piorou quando ele, o nosso Egberto, homem de pouco menos de 50 anos, se sentiu mais atraído pela sua atual esposa, a nossa irmã Amenaide, que já o sensibilizava mesmo antes da viuvez. Picada pelo ciúme doentio, a nossa Ernestina, ressumando o rancor, sintonizou com técnicos em desforço mortal e em obsessões que auxiliaram mediante negociato infeliz. Ajudá-la-iam na retirada da adversária do lado do esposo, desde que os seus despojos lhe pertencessem e pudessem roubá-la em espírito, após a tragédia que programaram para este dia. Tudo planejado desde há meses. Instruíram-na e enviaram alguns dos seus acólitos para o cometimento inditoso que deverá ter curso logo mais. O Dr. Lustosa, mentor espiritual, então, tece alguns comentários dizendo que, apesar de tudo isso, ninguém está em desamparo, conforme todos sabemos, e que para todas as ocorrências há explicações, e a injustiça
não tem artigos nem parágrafos no código do pai. A família então toma o veículo, que era um caminhão já desgastado pelo tempo, e começa a viagem em direção ao lar. Seguiram então a família, não só a família, mas também essa turba-multa de espíritos vulgares que entra na cabina do carro, na qual se acomodavam os familiares distraídos, sem nada perceberem, em razão de terem os centros da sensibilidade mediúnica anestesiados, pela falta de exercício mental da meditação, do recolhimento e das ideias superiores. Quando as criaturas se conscientizarem, esclarece o benfeitor, a respeito da vida, quando melhor entenderem os fenômenos da existência, alimentando o pensamento com as ideias elevadas que decorrem da prece, que propicia inspiração, da meditação que irriga de paz, das ações caridosas que atraem o concurso dos benfeitores espirituais, modificar-se-á a paisagem humana, e a dor, em muitos casos, não ocorrerá, cedendo lugar à harmonia e ensejando a purificação pelo mecanismo do bem atuante. Observava que nenhum dos beneficiados por aquela hora se recordara de orar, em agradecimento pela dádiva conseguida, de elevar o pensamento a Deus, de cuidar da sua realidade de espírito que somos todos nós. Simplesmente se entregaram à alegria ingênua e aos comentários festivos e ao anedotário. O velho caminhão, então, na estrada, começa a descer, sob a pista que estava úmida por uma chuva ligeira de final de inverno. Numa sucessão de curvas, Filomeno de Miranda diz que vê o espírito de Ernestina chamar o marido com vigor, enquanto os outros acompanhantes se colocam a gritar, produzindo uma psicosfera atordoante. O ambiente no interior do veículo subitamente se fez soturno, dominado por um terrível silêncio que pronunciava a tragédia. Aturdido, o Sr. Egberto passa a escutar na casa mental, ligeiramente excitada pelos vapores do álcool, a voz da esposa desencarnada, e sob a forte incidência vibratória dela, ele a vê e ele se apavora com o seu aspecto terrível, passando a conduzir então o carro com desespero, ante a cena que o alucinou e se lhe imprimiu no pensamento. Numa manobra brusca equivocada, o caminhão tomba no despenhadeiro ante os gritos de desespero dos seus ocupantes. Ao primeiro impacto, a porta se abre e a dona Menaide é arrojada para fora, golpeando-se nas pedras da ribanceira e desencarnando de imediato, o mesmo ocorrendo com o filhinho que teve a vida física ali interrompida. O carro se espatifa a ladeira abaixo, roubando também a vida de Jaime, enquanto o motorista ficou em estado de choque. A alucinação se estabelece entre os perturbadores desencarnados. A inditosa Ernestina, que agora se apresentava acompanhada dos amigos e inspiradores da desdita, se aproxima da recém-desencarnada com galhofa constrangedora. Nesse momento, Dr. Arnaldo Lustosa, profundamente concentrado, convidando Filomeno de Miranda à mesma atitude, aparece ante a visão sádica dos infelizes vingadores que tentaram agredi-lo, lhe atirando epítetos vergonhosos e acusações descabidas, identificando-os simultaneamente a todos. A chusma, no entanto, aterradora, não dispunha de recursos para vencer a irradiação que emanava do grupo em prece, amparado por verdadeira cortina vibratória. Assim, ficaram à distância observando e chicanando, requerendo a posse das vítimas. O irmão Bernardo e o médico, com técnica muito especial, liberaram a irmã e o seu filhinho dos liames carnais, colocando uma móvel substância que retiravam de todas as entidades que estavam ali trabalhando em benefício e dos recursos da natureza, qual se fosse um colchão avenitente de espuma que lhes erguia os espíritos, ao mesmo tempo em que lhes falavam ternamente, impedindo o medo e a alucinação. Por quase 30 minutos a operação teve curso, após o que Filomeno vê a irmã Amenaide ser colocada na maca,
com os sinais da gestação, parecendo sentir muitas dores, e o filhinho profundamente imantado em sono profundo, causando grande surpresa no mentor espiritual. Defendamos o cadáver, disse o médico, do jovem cunhado para atendermos após a necrópsia a que será submetido pelas autoridades policiais que virão mais tarde. O espetáculo patenteava-se-me, diz Filomeno de Miranda, sob dois aspectos muito diversos. Os dois cadáveres mutilados e ensanguentados, o corpo semimorto do condutor do grupo e, do nosso lado, o socorro urgente, conforme as circunstâncias, aqueles que logo deveriam receber ajuda, demandando a vida, embora a aparente, odiosa cena da morte. Klaus, agora está com você a palavra para nos trazer os primeiros aprofundamentos. Gisele, Tânia, amigos que nos acompanham, os nossos votos de alegria. E um capítulo de profundas informações para que possamos tomar conhecimento para as nossas próprias existências. Gostaria de trazer primeiro algumas reflexões que o capítulo me traz para a minha jornada. E a pensar quantos de nós mantenhamos a condução mental e o equilíbrio para realmente estar atento nas nossas realidades, de estar vivendo no mundo sem pertencer ao mundo. Quando recordarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, do homem, do mundo, para atingirmos logo mais a posição de um homem de bem, será que nós estamos despertos o suficiente para começarmos a ter os olhos de ver e os ouvidos reais para poder ouvir a mensagem verdadeira dos nossos dias? Essa mensagem de hoje, que Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta, eu considero como um grande alerta. O alerta porque a rotina, ela vai nos levando muitas vezes aos múltiplos acontecimentos habituados que estamos todos a manter a carga horária das nossas atividades corriqueiras, familiares, laborais e tantas outras, seja dos exercícios, seja da própria rotina que realizamos, e muitas vezes vamos perdendo a capacidade de manter a primeira informação que Jesus nos diz a respeito do atentai, vigiai e orai. A atenção para que possamos manter a mente sempre desperta das realidades do espírito sobre a matéria. Algo bem importante que eu considero. Quando estão saindo do sanatório, diz o benfeitor que consegue perceber que eles são envolvidos numa densa nuvem negra, uma neblina escura, aterrorizante. E algo que me chama a atenção, porque quantos de nós também não estamos sendo submetidos a essas vibrações deletérias, não é? Essas imagens, esses dardos mentais de espíritos desencarnados que porventura tentam também aterrorizar ou atormentar os nossos passos. Se estamos nos vinculando às atividades que podem causar qualquer tipo de distúrbio nos planejamentos daquelas entidades, e muitos de nós estamos envolvidos em trabalhos de desobsessão, em atividades da casa espírita, em momentos de prece, orando para benefício de alguém em necessidade, levando a mão, socorrendo aquele que talvez esteja caído, fazendo com que possamos entrar nas reflexões para a nossa própria existência, iniciando os processos de aprimoramento íntimo, e as entidades, sem dúvida, também nos enviam os dardos a construir nuvens densas para tentar fazer com que nos envolvam nessa psicosfera doentia. E já em seguida, o benfeitor traz a receita mágica para que possamos manter blindado os nossos chakras e também todas as entradas das funções energéticas dessas energias que poderiam prejudicar a nossa vida, porque como se fosse algo imediato, estava vindo muito bem e de repente algo acontece, um padrão vibratório se modifica. E a dificuldade, se não estivermos atentos, podemos levar à naturalidade. Não, eu estou cansado, algo aconteceu, e pensar qual foi o pensamento, qual foi a sensação, qual era
a ação que eu estava tendo para que eu pudesse sentir aquilo e poder identificar de que forma que eu poderia me libertar de tais pensamentos, de tal postura e começar a renovar a atividade mental ativa. Porque ele vai trazendo para nós que ali estaria um casal de pessoas comuns, que as vidas transcorriam nas faixas da normalidade. Ou seja, quantos de nós também levamos as nossas vidas, em muitos momentos, nessa faixa de normalidade? Mas, para nós que estamos estudando a realidade do espírito, já devemos atentar quando o benfeitor segue dizendo, sem dar-se conta das responsabilidades do espírito. Depois à frente ele fala, quantos de nós poderíamos estar despertando sobre o respeito à vida? E é exatamente nisso que considero a grande profundidade da mensagem do benfeitor. Porque a responsabilidade do espírito é atentar para podermos descobrir quais são as ações do espírito que necessita aperfeiçoar-se, considerando um espírito encarnado com suas fragilidades, dificuldades, tormentos, sensações, desejos, paixões. E descobrir nessa massa toda quais são os caminhos que devo aprimorar, desbastando as nossas arestas, para poder fazer com que o dia transcorra melhor hoje do que ontem, e melhor amanhã do que hoje. Essa realidade, não somente em letras e em fala, mas na conduta real, para procurarmos no nosso dia mecanismo para o progresso. O benfeitor traz também como uma receita, nos trazendo a capacidade do indivíduo iniciar a meditação. A meditação do que se passa consigo, do que está fazendo o seu dia e os seus fluxos mentais rotineiros. Entrar numa meditação para poder romper algo na rotina e embutir uma realidade nova, um aprendizado novo, para poder iniciar o dia numa prece, mas não numa prece mecanizada, automática, mas começar a despertar um sentimento e fazer com que aquela vibração que ocorreu na prece possa ser o laço que mantém o indivíduo vinculado ao Criador o dia todo. Eu vou mantendo o meu dia em prece, graças àquele primeiro sentimento que pude buscar no íntimo da minha alma para me religar com o Pai. Deste momento, todas as dificuldades, nós vamos tendo ferramentas para manter a jornada física, considerando o espírito imortal na sua realidade e com as suas responsabilidades. O benfeitor já antevia o acontecimento, ele já conseguia prever o planejamento mental que estava realizando aquelas entidades, impedindo que nenhum daqueles que estavam acompanhando se atormentasse, pois não haveriam injustiças no Código do Pai. Em nenhum dos parágrafos do Código do Pai haveria injustiças, mas cada um assumindo os seus compromissos e fazendo com que a sua jornada pudesse se tornar mais dolorosa, ou talvez mais prodigiosa com a ação de cada um. Então, quando vamos pegar algo que me chama muito também a atenção, que quando o caminhão se desgoverna, que aqueles dardos mentais se tornam tangíveis e audíveis para o motorista, que ele consegue, então, ter a ação manipulada para um processo obsessivo mais severo, nas brechas mentais que haviam, os plugs se conectaram. O planejamento da treva está se fazendo agora concreto, ou seja, estamos fazendo com que o indivíduo começasse a perder o controle de si por ações de não um, mas uma vintena de espíritos que estavam acompanhando aquele acontecimento já programado. Pessoas comuns, de vidas regulares, num plano de normalidade. Quantos de nós podemos estar assemelhando? Mas algo em comum aí às nossas reflexões para estudo do espiritismo como um todo, me chama também a alguma particularidade. Dona Amenaide, senhora Amenaide, estava numa gestação avançada.
e ela é jogada para fora do caminhão, e a morte fisiológica se dá de uma maneira imediata. Tanto ela quanto o feto, o neném, a criança também, tem a morte imediata. E ficamos a pensar, mas e aí? Fala do atendimento, dessa cama como se fosse um colchão fluídico, mas como que acontece esse desenlace? Como que o espírito que está nesse processo agora voltando à jornada reencarnatória, né, qual o compromisso dele? Como que ele estaria então voltando ao plano espiritual? Como que se faz? E o próprio benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos traz grandes esclarecimentos no livro Transição Planetária, porque também lá há um caso muito similar de uma mulher que está numa gestação avançada, e ele traz um pouquinho mais de riquezas, de detalhes, de como era realizado então, ele coloca uma aspas, o parto no mundo espiritual. Como que ocorreria, não é, esse desenlace? E ele traz algo bem interessante. Fala para nós o seguinte, que incapaz de romper os liames perispirituais, que o benfeitor, lá no livro Transição Planetária, o benfeitor aplicava alguns passes para tentar romper os liames que lhe estavam ligando o feto à mãezinha. E não conseguia. Inutilmente tentava de várias formas e vários recursos, e o laço se mantinha ativo. E então, é chamado Dr. Charles e Ana, que eram os benfeitores que também estavam acompanhando o socorro àquelas tragédias que haviam acontecido, aplicam um recurso especial no chakra coronário do feto. E gradativamente esses recursos vão fazendo com que o chakra que estaria ligado diretamente à mãe começasse a se desfazer. E depois que esse laço se desfaz, é como se houvesse uma ruptura. Mas quando essa ruptura acontece, a mãe se move e algo se expele. É como se tivesse saído realmente um parto, mas trata-se de uma massa. Meu Manuel Filomeno de Miranda percebe que o perispírito e o espírito do feto estariam sendo conduzidos já para depois, ao despertar, numa comunidade preparada para receber aquela criança e o seu devido desenvolvimento depois em comunidade infantil no mundo espiritual, em um crescimento mais célere a depender justamente do quadro evolutivo daquele espírito. Mas ele ficava, e essa massa? Do que se tratava a massa? E há algo muito interessante que gostaria de compartilhar, que coloca que era uma massa densa, como se fosse uma representação da condensação mental entre o espírito reencarnante e a mãezinha, que estavam se formando gradativamente durante todo o período gestacional. Então, imaginemos o compromisso reencarnatório e o vínculo entre aquele espírito e a mãe, construindo ali, nesse processo gestacional, ali estava agora uma massa, porque já não estava mais sendo animada pelos fluidos trazendo das múltiplas reencarnações, mas para trazer agora, naquela nova jornada, os laços primários, aonde os espíritos e os perispíritos estariam entrando em um processo em comum, condensando essas massas do fluido mental e do fluxo mental dos dois espíritos. E ali estaria, então, tirando esse fluxo, porque a jornada material não se seguiria, porque a morte havia acontecido. Vai trazendo para nós depois como que os espíritos, tanto da mãezinha quanto do feto, apresentam os seus sentimentos, mas os sentimentos em relação ao despertar dessa nova realidade. E trazendo depois como que a jornada seguiria. Para despertarmos da realidade do espírito de que nenhum acontecimento em nossas existências está passando de uma maneira desamparada ou desorganizada também do plano celeste. Se os benfeitores estão ao nosso lado, não podemos ter dúvidas, porque já que vemos agentes trevosos, espíritos ainda inferiores,
organizando planos para devidos ataques individuais ou coletivos, jamais poderemos esquecer que a organização dos benfeitores se dá de uma maneira ainda mais sublime e ainda muito mais organizada para poder fazer com que possamos suplantar tais provas e muitas vezes muitos sofrimentos. Mas para nós, deixa de forma clara que poderemos escapar, poderemos sim fugir de muitos acontecimentos se estivermos mentalmente vinculados à organização mental dos benfeitores. Se mantivermos uma neutralidade, anestesiados, como nos traz o benfeitor, não havia nenhum tipo de sensação. Estamos mantendo uma anestesia mental e, com isso, nos tornamos peças de manobra com muita facilidade. Mas se começarmos a despertar e assumir essas responsabilidades com respeito à nossa vida e entendermos o real objetivo existencial e podemos preencher a nossa existência com o aprimorar do nosso espírito em aprendizado, vamos perceber que estamos num mundo de provas e expiações e vamos entender que cada uma dessas provas, que cada um desses sofrimentos, que podemos estar convivendo em experiências múltiplas, podemos ser nós as mãos abnegadas que podem auxiliar ao próximo. Podemos colocar a nossa vida em benefício do serviço desinteressado. Aonde Gisele faz uma prece hoje para que possamos emitir as nossas melhores energias ao nosso querido Divaldo, mas de uma alma de serviço desinteressado ao próximo, mantendo-se perseverante em todos os momentos. Dizia, há alguns dias atrás, que a seara do Mestre continua e que possamos ter as forças e o esforço e a vontade para poder manter-nos servindo. Descobrir a alegria de viver é descobrir a alegria de poder servir, é descobrir a alegria de poder nos colocar à disposição do serviço do nosso doce Rabi. O Espírito vem clamar o seu aperfeiçoamento. Podemos aprender com as múltiplas asas da dualidade das asas, da intelectualidade e da moralidade. Mas que possamos avançar sem a necessidade da irmã dor e do irmão sofrimento bater de uma maneira tão constante em nossas portas, mas sabendo que a humanidade ainda clama, que ainda sofre, mas que nós podemos estar despertos e também sofrendo em conjunto, mas sendo aquelas mãos empáticas para trazer aquelas almas ainda em necessidade para descobrir a realidade do espírito imortal e do objetivo real das nossas existências. Esses seriam os comentários iniciais que gostaria de trazer para o capítulo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Laus. Muito oportunas as suas considerações para que a gente possa repensar tudo isso que você nos coloca. Obrigada. Tânia, querida, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. A palavra está com você. Boa noite, querida Gisele, querido Laudes. Gratidão por nos trazer um resumo tão maravilhoso e esses primeiros aprofundamentos que dizem respeito ao nosso cotidiano, quando vamos estar mais atentos para o que vibramos, o que pensamos, e a todos vocês que compartilham conosco deste momento, que Jesus nos abençoe. Eu estive muito reflexiva a partir do próprio título que Filomeno traz para este capítulo, Trama do Ódio. Exatamente pensando deste lugar que há toda uma articulação desses espíritos envolvidos, talvez por questões que fujam neste momento à nossa razão, por não sabermos os fatos anteriores, mas de pensar o quanto a espiritualidade amiga também está a nos envolver e a oferecer os recursos
que se encontram à disposição de todos nós, muito bem trazido por Laudes nos seus aprofundamentos. E aí nós queremos estar trazendo, em relação à postura, ao perfil, a manifestação de Ernestina, espírito que estava trazendo este ódio dentro de si. E quando nós imaginamos, desencarnada há 4 anos, casada com Egberto, e o que motivou, em um curto espaço de tempo, este ódio? Porque o ódio é algo assim muito mais profundo. E aí nós vemos que no próprio início do capítulo, Filomeno vai estar trazendo para nós esta postura de cólera que se extravasava de Ernestina. E aí nós fomos buscar em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, item 9, a cólera. Eu sempre fiquei questionando por que Allan Kardec, na organização deste capítulo, nos traz informações anteriores que destoam da cólera. Ele vem falar de afabilidade e doçura, de paciência, de obediência e resignação, e fecha este capítulo com a cólera. E aí, quando nós pensamos até na própria introdução, quando ele vai apresentar para nós Mateus capítulo 5, versículos de 5 a 9, bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, a Ernestina, ela de fato foge à brandura e a ser pacífica. Porque em pouco tempo, no mundo espiritual, ela não consegue se desligar. E é claro que quando nós pensamos no casamento que a Menaide se consorcia com Egberto, e disso, em um curto espaço de tempo, ela já está grávida. Então, o espírito ele não conseguiu superar. E aí nós vamos pensar em quantas situações, até hoje, no nosso cotidiano, também já passamos por momentos em que extravasamos a cólera. E aí, quando nós buscamos esse texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, que é escrito por um espírito protetor, Bordeaux, 1863, ele vai estar trazendo para nós que o orgulho nos induz a julgar que nós somos mais do que qualquer outra pessoa, para que venha esse desencadear, para que eu me entregue a esta cólera. E também a não suportar a comparação de que tem alguém que está mais do que eu. O que é este estar mais? É de estar naquela condição distante do seu marido, porque estava afastada da existência física, e que ele, porque o próprio capítulo assinala que a Menaide já despertava em Egberto algo diferente. Então, isso nos faz supor que existiu em vida pregressa esse trio amoroso e que agora Ernestina ela não consegue dar conta. E é interessante que o espírito protetor ele vai, na verdade, são 2 tópicos, o item 9 e o item 10, mas nós vamos nos deter mais no que um espírito protetor está assinalando. Ele chama de cólera o acesso de uma demência passageira, ou seja, é algo que chega, o que é uma demência? Nós não conseguimos mais estar
na nossa condição de alerta. É como se a vida, aquele que passa pela demência, começa a fazer as mesmas perguntas, a ficar repetindo com frequência as mesmas informações. Então, é como se o nosso juízo não estivesse no seu estado perfeito. E esse estado de demência passageira, o espírito protetor vai estar assinalando que é decorrente do orgulho ferido. Por que orgulho ferido de Ernestina? Porque ela viu que o seu esposo, Egberto, nutria um sentimento por alguém que não era ela. Então, se nós não buscarmos esta compreensão de que esta não é a única existência, fica mais difícil de entender o porquê desse processo. E aí ele vai também dizer para nós, o espírito protetor, que há um comprometimento nosso da vida, de nossa existência, onde aquele que extravasa a cólera é o primeiro a ser vítima de si mesmo. Porque, veja, uma trama de ódio que vai estar fazendo uma articulação. Vejam que compromisso que ela assume perante estes espíritos que, no acordo, querem, em contrapartida, se locupletarem daqueles despojos das vítimas. Então, o que interessava para a Ernestina, de um modo geral? A libertação deste consórcio através do casamento e que já tinha o fruto de um filho que estava no estado de gestação para poder reencarnar. Então, o conhecimento dessa nossa realidade espiritual muitas vezes nos afasta daquilo que é o verdadeiro propósito e vamos ao encontro das nossas paixões, das nossas ansiedades. E nós vamos encontrar também o espírito protetor falando que a cólera ela é contrária à caridade, ou seja, em momento nenhum, Ernestina, ela se ocupou do lugar. Bom, meu marido ficou viúvo, que bom que ele encontrou alguém para poder atravessar este momento. Então, paira na mente outros pensamentos que são contrários a esta aceitação, especialmente, talvez, perpasse nas mentes, ao invés dele estar sofrendo, ele está feliz, ele nutre um afeto, ele me trocou. Então, são ideias que vão surgindo à mente e que estes que nos rodeiam, especialmente os nossos desafetos, vão estar insuflando para que essas ideias elas se avolumem e que venham a repercutir em tramas como esta que nós estamos acompanhando. Mas nós também buscamos, porque falar de ódio também não podemos nos esquecer que lá no Evangelho nós temos no capítulo 12º, que é intitulado Amai os vossos inimigos, e Fénelon escreve somente um parágrafo a respeito do ódio. Esse parágrafo ele vai estar iniciando com o amor. Amai-vos uns aos outros. E este amor ele deve se estender especialmente na direção daqueles que nos desprezam, daqueles que nos são indiferentes e daqueles que nos ocasionam este sentimento de ódio. Avalie o que é nós trabalharmos o nosso íntimo para, diante de uma situação dessa, vamos pensar, no caso de Ernestina, que se aproxima de muitos desses que já tivemos conhecimento, de pessoas, nós, inclusive,
já nos deparamos com uma situação de um casal idoso, né, onde eles viveram muitos anos essa vida em comum, e ela, por uma questão de saúde, ela desencarnou, era um pouco mais nova do que ele, mas ele já passava dos 70 anos, e em pouco tempo, em torno de 4, 5 meses, ele aparece com uma prima dela e anuncia que estavam convivendo. Essa prima era um pouco mais nova do que ela, mas não era nenhuma jovem. E aí, no ambiente onde nós convivíamos, foi interessante os comentários. Imagine só, em tão pouco tempo ele já está. E as pessoas mais próximas, ele chegou e relatou que chamou os filhos e disse que na idade dele, ele precisava de uma companhia, que jamais a imagem e o amor que ele nutria pela sua esposa seria apagado. E que conversou com ela e disse se ela aceitava aquela convivência. Era uma pessoa que nunca tinha casado, estava próxima aos 60 anos, e se ela aceitava aquela convivência. Então, nós vamos ver que são muitos os casos, são muitas as situações, mas o nosso julgamento, ele é sempre muito cruel no que diz respeito à atitude do outro. Então, nós, por estarmos mais próximos, soubemos do que levou ele a essa atitude. Mas aí eu pergunto a vocês, o que nos interessa? Está sabendo por que o outro fez ou deixou de fazer aquilo? É uma opção, é uma escolha, e nós precisamos respeitar. E aí eu diria, nós também precisamos nos ocupar mais da nossa existência, deixando que o outro decida, haja e faça o que lhe aprouver. E aí, quando Fenelon vai trazer a respeito deste amor que nós precisamos nutrir, isso é muito difícil, porque há uma tendência natural de situações como essa ocasionar o que trouxe Filomena em relação a Ernestina, a raiva, a cólera, porque raiva e cólera elas se aproximam, e essa raiva ela tende a agravar quando ela não é cuidada por nós. Aí a benfeitora Joana de Ângeles vai nos apresentar no livro Conflitos Existenciais um capítulo que ela vai tratar a respeito da raiva. Inclusive, ela apresenta a raiva e depois vai trazer para nós a terapia para poder tratar a raiva. E ela inicia dizendo que a raiva é um sentimento que nós exteriorizamos quando o nosso ego ele sente-se ferido. E aí ela vai dizer, vai destruir a nossa paz, vai produzir danos. Mas será que quando nós alimentamos este sentimento, nós estamos preocupados nestes prejuízos que estamos trazendo para a nossa existência? Talvez não nos ocupemos deste lugar. E aí ela vai trazendo que nós precisamos, por exemplo, quando este sentimento chegar, não é que nós vamos interromper, mas nós não podemos alimentá-lo por muito tempo dentro de nós. E aí nos convida o que Gisele trouxe no resumo, que Laudelino falou no seu aprofundamento, nos convida à oração, nos convida à meditação para que possamos diluir dentro de nós este sentimento e, a partir daí, poder caminhar em nossa existência sem estar buscando adoecimentos futuros, porque no futuro, porque as nossas emoções elas se encontram em desalinho.
Mas nós também encontramos nesta atitude de Ernestina o ciúme, muito claro. E aí vamos para a nossa condição. Estamos falando de um espírito que nutriu tudo isso, mas e nós, encarnados? Nós não sentimos ciúmes? É claro que isso também faz parte da nossa natureza humana e que precisamos estar atentos exatamente dessas condições que são favoráveis para que o ciúme venha a se manifestar em nossa caminhada. Também a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, psicografia do nosso querido Divaldo Franco, vai nos apresentar um capítulo que ela intitula de ciúme. E ela vai estar dizendo que o ciúme estimula a inveja. E aí, por que eu nutro ciúme de alguém? Alguém que ocupou um lugar, alguém que está parecendo que tem mais destaque do que eu tenho. E isso deve estar sinalizando para nós uma postura, uma conduta que também no futuro poderá trazer algum tipo de adoecimento. E aí, o que é que nós vamos fazer? Porque a benfeitora vai nos dizer que os ciumentos, eles são infelizes em si mesmo e que precisam estar cuidando dessas dores que tomam conta da sua jornada por conta de um sentimento que muitas vezes se traz de experiências já vividas. E aí a benfeitora vai dizer, precisa do auxílio fraternal, precisa da consideração espiritual. O que é que os benfeitores estão fazendo neste caso? Na verdade, as ocorrências, elas se dão e Ernestina, neste momento, ela foi um instrumento para que a Menaide, o seu filhinho, Jaime, Egberto, passasse por uma condição que era necessária para o processo de crescimento de cada um, em análise do que nós estamos trazendo aqui. Então, não deixou de ter a atenção da espiritualidade. Houve o acidente, houve a interferência de Ernestina, e aqui nós temos na descrição uma vintena de espíritos, ou seja, eram vários que estavam envolvidos nesta trama. Mas mesmo com o acidente, observem a descrição feita por Gisele no resumo, do amparo da espiritualidade para que aqueles espíritos eles não chegassem a tomar conta dos despojos que muitos deles ficam aguardando ansiosamente para poderem nutrir as suas necessidades ainda muito vinculados à matéria. E tudo isso vem refletir para nós a necessidade de mudança de postura, especialmente observando com mais atenção os seus pensamentos. Como foi o meu dia? O que vibrei hoje? E aí, pensando nesses pontos chaves trazidos aqui neste capítulo, eu tive algum acesso de raiva, de cólera, de ciúme, de ódio. É claro que nós não podemos nos afastar desta condição de humanidade que estamos submetidos em nossa existência corpórea, tendo, inclusive, paciência com nós mesmos diante da descoberta quando fazemos esta viagem interior, que hoje eu saí do sério em uma manifestação de ciúme. Então, eu preciso me perdoar
ao reconhecer que eu não deveria ter agido daquela maneira, mas eu também tenho que reconhecer a necessidade de investir para não continuar a reproduzir a cena de ciúme, a manifestação de cólera, guardar, nutrir um ódio, porque o ódio chega decorrente de quê? De alguém que nos fez algo que ocasionou um dissabor, uma contrariedade, uma tristeza profunda. E tudo isso, se não trabalhado, guarda em nós um ressentimento. Esse ressentimento que vai evoluir e vai também estar sendo favorável ao aparecimento de algum tipo de adoecimento e que pode antecipar o nosso retorno à vida espiritual. Não sabemos quais foram as condições desse desencarne de Ernestina, especialmente porque Egberto era um adulto jovem, ele não era uma pessoa idosa, tinha em torno de 50 anos. Então, ela muito provavelmente também era jovem. E isso, se nós não trabalharmos a nossa realidade espiritual, certamente teremos mais dificuldades quando fizermos esta travessia. Então, é necessário pensar: estamos em algum momento do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, passando por estas condições, raiva, cólera, ciúme, ódio? Se a resposta for afirmativa, vamos sair deste lugar e pensar: o que eu posso fazer para diminuir este ciúme que eu nutro, seja na condição de filha, seja na condição de companheira, qualquer que seja a situação. E somente com esta busca pelo autoconhecimento, onde eu vou de fato estar identificando essas dificuldades e investir com esforço, com perseverança, com vontade, para poder sair deste lugar. Porque se, de um lado, eu preciso ter compaixão comigo mesma, eu preciso ter paciência comigo mesma, eu preciso me perdoar frente a essas ações, a esses equívocos que eu cometo. Por outro, com o conhecimento já adquirido, eu não posso estar persistindo em minha caminhada com essas mazelas que eu carrego. Então, eu preciso investir nesta jornada para poder estar avançando na minha marcha. E Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta com clareza essa proposta da prece, da meditação. E como Laudes disse, que essa prece não seja aquele hábito automático. Então, precisamos ter mais momentos durante o nosso dia para que esta perfeita integração com o Pai possa nos auxiliar a sair destas condições que ainda assinalam o nosso primarismo. Porque quando pensamos numa raiva, numa cólera, isso é de nossa condição primária e já nos situamos em um outro patamar. Que esporadicamente isso aconteça, aí vamos. Estamos mergulhados na experiência do corpo, mas em momento nenhum podemos nos esquecer do espírito imortal que somos. Então, o convite para este capítulo é para que possamos reconhecer essas condições que ainda se fazem presentes, especialmente do que foi trazido: ciúme, cólera, raiva e ódio, e no reconhecimento as maneiras que eu vou investir
para poder avançar na minha maturidade espiritual e cada vez mais afastando-me dessas condições que se manifestam na raiva, na cólera, no ódio e no ciúme. Então, que possamos trabalhar, que possamos investir. E em nosso processo de evolução consciente, nós precisamos mobilizar a grande potência da alma que se chama vontade. Uma vontade atuante, uma vontade firme de se esforçar para sair desta condição, porque já reconhecemos que precisamos nos situar em um outro patamar, que agora, ontem, eu ainda estava nos passos lentos, permitindo-me esse tipo de ação que já reconheço que não deve mais estar na pauta da minha caminhada. O modelo a seguir é Jesus, que pacientemente aguarda essa nossa renovação íntima. Então, que possamos nos mobilizar. E depende de quem? De nós mesmos. Então, vamos com coragem, com esforço, com perseverança e com vontade atingir os nossos propósitos, os nossos objetivos. Essas seriam as nossas considerações a respeito deste capítulo. Obrigada, Tânia. Maravilhosa a sua contribuição. E também me fez lembrar quando André Luiz, no livro Nosso Lar, volta para ver a família e vê que a esposa já está também novamente casada, e aquele ímpeto, daquele ciúme, desse apego, né, faz com que ele baixe bem a vibração. E então, eu acredito também assim que a gente precisa trabalhar enquanto encarnado, mas enquanto a vida de espírito, que é imortal sempre, mas principalmente quando a gente está em reencarnado, o desapego. Porque a gente se apega às coisas e acha que elas nos pertencem, né? São nossas. Então, é o meu marido, meu filho, minha casa. E quando a gente sai, né, dessa persona, volta para o mundo espiritual, fica muito difícil da gente seguir o nosso caminho em paz se a gente ainda está preso a essas coisas que não são nossas, né? São presentes, dádivas de Deus, empréstimos para a nossa vida. Então, mais uma vez, muito obrigada. Também muito obrigada a todos aqueles que estiveram conosco nesse tempo, aqueles que nos escrevem pelo nosso chat. Um grande abraço, com carinho, com gratidão e com votos de muita paz, para que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Até lá!